Fala pessoal! Bom, dia 30 de janeiro está chegando e nessa data vai começar a ser negociado o novo título do Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais. Esse título foi anunciado pelo Tesouro Nacional ainda em dezembro e é uma novidade do Tesouro Direto voltada para quem quer investir para a aposentadoria. Por isso, eu já faço uma ressalva aqui. Esse título ele tem um objetivo específico e definido: servir quem está pensando em investir para colher os frutos somente depois da aposentadoria. Esse é um objetivo que eu acho que todo mundo deveria ter e que os investimentos eles se encaixam muito bem nisso. Afinal de contas, você tem tempo ao seu favor. Você tem o tempo como seu principal aliado, começando hoje, obviamente, para fazer com que seu patrimônio cresça e você consiga ter o dinheiro para usufruir na sua aposentadoria. Mas, se por um acaso esse não é o seu objetivo ou um dos seus objetivos, já fique ciente de que esse título não é a melhor opção para você, tá? Ele foi pensado especificamente para atender a esse objetivo. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar o que é o Tesouro Renda Mais, o que motivou o Tesouro Nacional a criar esse novo título e quais são as principais características dele, abordando também eventuais similaridades com outros títulos do Tesouro Direto. E olha, se você não sabe o que é o Tesouro Direto, você não sabe quais são os títulos disponíveis e as características dele, você vai ter um pouco de dificuldade de compreender esse vídeo aqui. Mas eu tenho uma solução para esse problema. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre o Tesouro Direto e os outros títulos que estão disponíveis. Então vou deixar o cardzinho aqui e eu recomendo fortemente que você clique nele, vá lá, assista o outro vídeo e depois volte para cá, para garantir que você vai entender muito bem tudo que eu vou falar aqui, ok? E olha, queria pedir para você já deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber uma notificação do YouTube sempre que sair vídeo novo. Basta você clicar no sininho que fica ao lado do botão de se inscrever. Esse vídeo ele vai servir como um guia para você para o Tesouro Renda Mais, tá? Sempre que você tiver uma dúvida sobre ele, você vai poder voltar aqui e consultar, ele vai ficar disponível para você. Então, já faz esse favor de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações clicando no sininho para nos ajudar a crescer e atingir cada vez mais pessoas, ou seja, que cada vez mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo, assim como você está se beneficiando. Então vamos lá. O Tesouro Direto sempre foi utilizado para fins de aposentadoria. E isso tem um motivo. O Tesouro Direto é um dos investimentos com menor risco existentes no mercado aqui do Brasil. Afinal de contas, você está emprestando dinheiro para o governo, ou seja, você está se submetendo ao risco do governo dar calote. E apesar desse risco não ser zero, a gente precisa lembrar que o governo ele tem o poder de imprimir mais moeda, ele tem o controle sobre a moeda, tá? Então, é um risco considerado muito baixo do governo não pagar suas dívidas por meio desses títulos do Tesouro. Além disso, o Tesouro Direto oferece opções de investimentos no longo prazo. Hoje em dia tem título sendo negociado aí para 2055. Então você consegue usar o tempo ao seu favor. Afinal de contas, se você quer investir para aposentadoria, você precisa começar antes para aproveitar o efeito da exponencialidade dos investimentos, que é trazido pelos juros compostos. E esse prazo longo de vencimento de alguns títulos do Tesouro Direto, ele permite muito bem que você faça isso. E também, hoje, o Tesouro Direto ele já paga renda, ou seja, ele já paga rendimentos ali periódicos, só que com periodicidade semestral, são as modalidades de juros semestrais. E muita gente já usava isso como alternativa para receber uma renda oriunda dos investimentos periodicamente, obviamente que não todo mês, mas a cada 6 meses. E foi justamente essas questões que fizeram o Tesouro Nacional analisar e ver
que dava para fazer algumas modificações nos títulos que existem hoje e criar um novo título com características mais próximas às necessidades de quem quer investir para a aposentadoria. Foi daí que surgiu a ideia do Tesouro Renda Mais. Então, para começar, eu quero falar da similaridade do Tesouro Renda Mais com outros títulos do Tesouro Direto, e mais especificamente os títulos do Tesouro IPCA+. Isso porque a rentabilidade do Tesouro Renda Mais ela também vai ser medida na forma de IPCA mais tantos por cento. Ou seja, o seu dinheiro ele vai estar sempre protegido da inflação, porque a rentabilidade dele é sempre a inflação e mais alguma coisa. Ou seja, não importa se a inflação no país subir ou cair, o seu título ele vai acompanhar essa alta ou essa queda, no caso, a rentabilidade dele, né? Inclusive, você também vai pagar imposto de renda no Tesouro Renda Mais, e também seguindo a tabela regressiva, ou seja, a mesma coisa do Tesouro IPCA+. Também, se você vender antecipadamente, ou seja, antes do prazo de vencimento daquele título, você vai poder, ou seja, existe a liquidez, mas você vai estar sujeito aos efeitos da marcação a mercado. Eu falo mais sobre a marcação a mercado, tanto naquele outro vídeo que eu fiz sobre o Tesouro Direto, quanto também em um outro vídeo específico aqui do canal, que eu também vou deixar linkado aqui nos cards. Agora vamos lá, vamos falar do que o Tesouro Renda Mais ele tem de particular, ou seja, que é só dele. O Tesouro Renda Mais ele visa pagar uma renda mensal que vai servir como aposentadoria para você, tá? Seja complemento de alguma outra que você já tem, seja tudo que você vai receber de aposentadoria, enfim, aí vai variar de caso a caso. E ele vai ser apresentado na forma Tesouro Renda Mais 2030, por exemplo. O que quer dizer esse 2030, esse ano, né? É a partir desse ano que você vai começar a receber a renda, tá? Isso é uma diferença importante em relação aos outros títulos, porque os outros títulos, eles apresentam também um ano no final da denominação, mas geralmente é o ano em que aquele título vence. Aqui não. Tá? Aqui vai ser o ano a partir do qual você vai receber a renda decorrente daquela aplicação. E essa renda ela vai ser paga durante 20 anos ou 240 meses. Então, nesse exemplo que eu dei da aplicação no título de 2030, você vai começar a receber a renda em 2030 e vai recebê-la até 2050. Outra diferença importante está na taxa de custódia, que é uma taxa que você paga para a B3 custodiar os seus títulos, ou seja, para ela simplesmente guardar os seus títulos. Essa taxa de custódia ela vai ser de 0 se você receber até 6 salários mínimos e se você investir até o vencimento. O que é o vencimento aqui? Né? É o prazo até você receber a última renda, ou seja, serem completados os 20 anos de pagamento de renda. Se você ganhar mais de 6 salários mínimos, você vai pagar uma taxa de custódia de 0,1%. Nessa mesma regra, tá? O que era 0 vai passar a ser 0,1%. Porém, se você resgatar antecipadamente, aí ele vai ter algumas características particulares. Se esse resgate acontecer com menos de 10 anos, você vai pagar uma taxa de custódia somente no resgate de 0,5%. Enquanto que se o resgate for feito antecipadamente entre 10 e 20 anos, você vai pagar uma taxa de custódia no resgate também de 0,2%. Então você percebe aqui claramente que essa questão da taxa de custódia, ela privilegia quem leva a aplicação até o vencimento. Porque, a depender do valor que vai ser recebido lá na frente, você pode até zerar essa taxa de custódia. Agora, se você resgatar antecipadamente, você pode ter que pagar uma taxa de custódia até mais cara do que outros títulos de Tesouro Direto. Então, esses são os principais pontos que você precisa ficar ligado sobre o Tesouro Renda Mais. A gente já caminhou por todos eles e o vídeo vai chegando ao fim. Agora, depois de saber de tudo isso, você deve estar com uma pergunta. Guto, como é que eu sei se o Tesouro Renda Mais ele serve para mim? Né? Ele se encaixa na minha estratégia de investimentos.
Bom, eu vou falar primeiramente para quem não é o Tesouro Renda Mais. A primeira coisa, eu já falei no começo do vídeo, ele não é para quem não tem como objetivo a aposentadoria, tá? Então vamos dizer que você esteja juntando dinheiro para uma viagem, para um casamento, para a faculdade de um filho. O Tesouro Renda Mais ele não é para isso. E muito provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro se você investir nesse título, em comparação com outros títulos do Tesouro Direto. Vai perder dinheiro, por exemplo, pagando uma taxa de custódia mais cara, enfim. Então, se o seu objetivo não é aposentadoria, o Tesouro Renda Mais, ele não é para você. Outra coisa é se você fosse aposentar antes de 2030. Isso porque o Tesouro Nacional já confirmou que o primeiro título a ser oferecido vai ser o de 2030, ou seja, o que vai começar a pagar a renda mais próximo da data que nós estamos hoje, né? Se você fosse aposentar antes de 2030, você vai perder anos de pagamento da renda se você optar pelo Tesouro 2030. Então, não vale a pena. O ideal é que você coincida esse ano, né, em que a renda começa a ser paga com o ano que de fato você quer se aposentar e parar de trabalhar. E se você quer juntar o dinheiro para a sua aposentadoria, que todo mundo deveria querer, tá? Inclusive todo mundo já deveria estar fazendo, todo mundo que está na idade ativa, que já está trabalhando, já deveria estar cuidando disso. Então, se você quer guardar o dinheiro que você vai usar lá na frente na sua aposentadoria, aí sim o Tesouro Renda Mais pode ser uma excelente opção para você e vale a pena considerar, estudar e refletir como que ele se encaixa na sua carteira. Então, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Não esquece de deixar o like aí embaixo, de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.